Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Êxodo e vamos falar sobre o capítulo 4. Quero te lembrar, se você não assistiu aos outros vídeos, aqui no canal Motivação Rema você pode encontrá-los. Falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje vamos falar sobre o capítulo 4. Não esqueça de deixar o seu like, olha, esse joinha, tá bom? Para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e assim possamos propagar o Evangelho. Vamos lá então, pessoal. Eu vou ler aqui e fique até o final do vídeo, porque ao final do vídeo nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 4. É um capítulo de 31 versículos. Eu quero fazer a leitura. Se você puder, pegue caneta e papel, acompanhe na sua Bíblia, é muito importante para o seu aprendizado. Então vamos lá? A vara de Moisés se transforma em uma serpente. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. E ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quero dar uma paradinha aqui só para te explicar algo. Deus estava falando com Moisés, revelando qual era o propósito dele, que ele deveria ir ao povo, que ele deveria ir a Faraó. Aí o Moisés, no capítulo 3, ele pergunta, Senhor, o que eu vou falar lá para as pessoas do teu povo? Quem me enviou? Quem é que me enviou? Aí Deus se apresenta para ele como eu sou o que sou. Você aprendeu isso comigo no vídeo anterior. Se você não viu, assista, vai edificar muito a sua vida. E aí o Moisés ainda fala, poxa, Senhor, mas eles não vão crer, eles vão falar, o Senhor não te apareceu. Poxa, eles não vão acreditar nas minhas palavras. Aí Deus fala isso com ele. O que você tem aí na tua mão, Moisés? Aquilo que a gente leu aqui no capítulo 4. Eu tenho uma vara. E aí o Senhor, ele começa a operar maravilhas ali a partir da vara de Moisés, para que ele creia que Deus estava com ele em primeiro lugar e logo, conseguinte, posteriormente o povo cresce também. Ou seja, o que Deus estava querendo mostrar para Moisés era: Moisés, o que você precisa está aí nas suas mãos. Sabe, pessoal, muitas vezes nós queremos grandes coisas para realizar um propósito, para obedecer alguma coisa que Deus nos direcionou. Muitas vezes nós queremos grandes sinais, porém, aquilo que Deus quer que seja feito, muitas vezes já está nas nossas mãos. Está compreendendo isso? Aquilo que Deus quer que você faça, o instrumento, muitas vezes já está nas suas mãos, já está em você. Já é o seu conhecimento, aquilo que Deus já te deu. Ele já colocou pessoas no teu caminho e você está esperando que outras coisas aconteçam para fazer aquilo que Deus quer. Grave isso, diga comigo isso. Aquilo que eu preciso, muitas vezes, já está nas minhas mãos. E era isso que Deus queria mostrar para o Moisés. Eu quero te perguntar aqui, meu amigo, quero te perguntar aqui, minha amiga, o que é que você tem na mão? E não se prenda a sua mão simplesmente física, sabe? Você olhar para sua mão, poxa, na minha mão não tenho nada aqui. Não se prenda a isso, se prenda na sua vida. Veja só o que Deus já fez você conhecer, onde Deus já te fez chegar, o que Deus já te deu, o conhecimento hoje que você tem, pessoas que muitas vezes podem ser pontes que Deus te fez conhecer. Não dê desculpas, creia. Eu vou continuar aqui a leitura, mas guarde isso no seu coração, essa pergunta: o que é que você tem aí na mão, hein? Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E meteu a mão no peito. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, se eles não te crerem nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. É muito importante também você entender isso, pessoal. Já vou continuar aqui lendo,
mas eu gostaria que você entendesse isso. Os sinais de Deus, eles acompanham aqueles que creem nele, aqueles que creem no Novo Testamento, né? No nome do Senhor Jesus, aqueles que recebem a Jesus, aqueles que creem no nome dele. Na grande comissão, Jesus declarou que os sinais acompanhariam. Aqui está acontecendo algo parecido, né? Porque o Moisés, ele iria, e os sinais de Deus, para que as pessoas crescem, eles seriam operados por Deus. Alguns milagres de Deus seriam operados. Isso não tinha acontecido ainda. Deus estava falando, mas aconteceria de acordo com a ação de Moisés, de acordo com a reação do povo também. Está compreendendo isso? Estou te falando isso por quê? Porque muitas vezes você tem apenas a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que você leu na palavra, aquilo que você ouviu da palavra, mas quando você dá o passo, aí que a palavra, aquilo que Deus falou, dependendo do seu passo de fé, dependendo daquilo que vai envolver outras pessoas, está compreendendo? Dependendo disso, o Senhor, ele opera o milagre. Ele opera aquilo que é necessário para movimentar pessoas, para fazer com que pessoas creiam e para mostrar que ele está contigo também. Se Moisés não tivesse ido, não tivesse feito aquilo que deveria fazer, alguns sinais que acompanharam ele e posteriormente o povo não se cumpririam. Está compreendendo isso? Às vezes você está esperando uma grande resposta de Deus e Deus está esperando um passo de fé seu. Às vezes você está esperando que algo aconteça do nada, mas meu irmão, a grande maioria das coisas não acontecem do nada. Minha irmã, a grande maioria das coisas não acontecem do nada. Você precisa dar um primeiro passo, um passo de fé. A palavra você já tem. Aquilo que Deus falou contigo você tem. Agora é hora de agir. Vou continuar aqui lendo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, estou no versículo 10. Eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem ainda depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Eu já vou voltar aqui daqui a pouquinho, vou comentar aqui do versículo 10 até o versículo 13, mas vou continuar aqui a leitura, tá bom? Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse ele: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te saia ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao teu povo. Assim ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na mão esta vara com que hás de fazer os sinais. Veja, Deus lembra Moisés de novo aquilo que ele tem nas mãos. Versículo 18. Então partiu Moisés e, voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Aqui, quando você lê, não é? Você pensa: poxa, mas por que Deus ele endureceu o coração de Faraó? Se Deus estava fazendo isso para que o povo fosse liberto. De uma maneira bem resumida, pessoal, Deus queria mostrar que era Deus não só para o povo dele, o povo hebreu, mas também para os egípcios, mas também para Faraó. E a maneira que Deus vai mostrar que realmente era um Deus verdadeiro, era um Deus poderoso, não só para os egípcios, não só para o Faraó, posteriormente, porque as pessoas elas vão ouvir, né, as outras nações vão ouvir aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer ainda aqui.
não só para os egípcios e para Faraó, mas para as demais nações, como Deus era poderoso. E aí, pessoal, esse processo de mostrar para as pessoas o quanto ele era poderoso vai envolver aquelas fases das maravilhas que é conhecida, né, ou são conhecidas como as pragas do Egito. As maravilhas que Deus fez. Esse processo vai envolver as maravilhas, porque os egípcios, eles criam diversos deuses. E cada praga daquela, cada maravilha daquela que Deus fez, ela vai, de uma certa maneira, derrubar o império de cada um desses deuses. Por quê? Porque, por exemplo, tinha um Deus que controlava a chuva, tinha um Deus que controlava a terra, tinha um Deus que controlava o mar. Conforme Deus vai operando as maravilhas, nós vamos ver isso aqui. Esse suposto Deus, a gente sabe que é um falso Deus, em que as pessoas criam, eles vão ser destronados de uma certa maneira. Por quê, Diego? Porque imagine que você creia que um Deus tal é um Deus que controla a chuva. Aí chega um outro Deus e fala assim, a partir de hoje não vai chover mais. E não chove mesmo. Poxa, você vai começar no mínimo a pensar, poxa, se eu pensava que esse era o Deus da chuva e chega um outro e fala que não vai chover e não chove, poxa, esse Deus, ele não controla realmente a chuva. Ou você pensaria, poxa, esse outro Deus é muito mais poderoso do que esse Deus que eu pensava que controlava a chuva. Está compreendendo isso? Então, o propósito de Deus, ele endurecer o coração de Faraó, também, podemos dizer que o principal, não é? Era esse, era mostrar que ele era um Deus poderoso para os egípcios, né? Mostrar isso para os egípcios, bem como para as demais nações. Vou continuar lendo aqui. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho numa estalagem que o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançando-o aos pés de Moisés disse, com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Eu vou voltar aqui para o versículo 10, eu vou ler do versículo 10 ao 13 agora, preste atenção nessa leitura, pessoal. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu hás de enviar. Pessoal, quero falar algo aqui para a gente fazer a oração. Deus já tinha mostrado sinais aqui para o Moisés. Deus já tinha se apresentado para ele naquela sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus, ele já tinha feito muitas coisas na vida dos antepassados de Moisés, né? Na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. O Moisés, ele tinha tudo para crer em Deus e agir segundo a sua palavra. Poxa, o próprio Deus estava falando com ele, pessoal. Deus não estava usando uma pessoa para falar, não que isso não seja legal, né? Pelo contrário, é legal, Deus usa pessoas, mas o próprio Deus estava falando com ele, e mesmo assim ele estava dando desculpas.
E eu quero trazer isso para a sua vida hoje. Não dê desculpas, meu amigo. Não dê desculpas, minha amiga. O que é colocar ou dar desculpas, né? É você colocar barreiras naquilo que Deus já falou para você fazer. Exemplo, Deus está te mandando já há um tempo, falando com você, você sente o seu coração inclinado para isso, para pedir, está mandando você pedir perdão a uma pessoa. Só que aí você começa a dar desculpas, mas como é que vai ser? Como ela vai reagir? Como vai ser depois disso? O que vão pensar? Moisés estava enchendo o Senhor de interrogação, de afirmações. Você pode estar fazendo isso também. E a palavra de Deus está falando contigo hoje. Não dê desculpas, faça. Você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você fica dando desculpas, você sabe que precisa fazer isso, já sente isso, mas você fala, poxa, como é que vai ser? Eu faço isso ainda? Eu faço aquilo ainda? Não dê desculpas, faça o que tem que ser feito. Da mesma maneira, batizar nas águas, Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você já crê no Senhor Jesus. Você sabe que o próximo passo é o batismo, mas você fica jogando isso para frente e você não sabe até quando você terá tempo. Está compreendendo? Aí você dá desculpa, poxa, mas se eu batizar e ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo. Meu amigo, minha amiga, a transformação, ela é com o Espírito Santo, com a palavra. Eu sei que você tem que fazer o seu esforço também, mas é Ele quem vai te transformar. Ele disse que o passo para você se batizar é você crer. Você não já crê? Então, é hora de você se batizar, não fica protelando isso não. Na próxima data disponível, se batize nas águas. Da mesma maneira, Deus te levantou para ajudar uma pessoa. Você sente o seu coração inclinado a ajudar essa pessoa. Só que você fica, poxa, mas o que ele vai pensar? O que ela vai pensar? Poxa, Deus colocou no seu coração para ajudar, quem sabe, um missionário. Ofertar sempre numa igreja, em prol de uma obra, em prol de um missionário que está pregando o evangelho em algum lugar do mundo. Ou até mesmo em prol de um irmão que está aqui no Brasil, que congrega com você e você sabe que ele precisa de ajuda. Aí você sente esse direcionamento, mas você dá desculpas. Mas o que vão pensar? O que ele vai pensar? O que ela vai pensar? Não dê desculpas, faça o que tem que ser feito. Da mesma forma, com relação ao pecado, Deus já falou, olha, se afasta de determinadas pessoas, pare de frequentar alguns lugares, pare de ver e ouvir algumas coisas. Só que aí você dá desculpas. Poxa, mas eu estou há tanto tempo nisso, eu faço tanto tempo isso, só que isso pode estar te afastando de Deus. Está entendendo isso? A obra que Deus tem para a sua vida, para ela se cumprir, muitas vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. Então, não dê desculpas, faça. Você que tem um chamado de Deus, escute bem isso. Você tem um chamado para fazer a obra de Deus, para representar um departamento, para fazer parte de um ministério, de um departamento, para fazer algo para Deus. E você está sempre dando desculpas. Você espera muitos sinais, sendo que o que você tem já está nas suas mãos. Está entendendo? Vai, dê o passo, bota o pé, que ele põe o chão. E aí, quando você põe o pé, o pôr o chão é Deus, Ele cuidar de você, Ele prover aquilo que você precisa, Ele separar aquilo que você precisa, Ele mostrar em sinais que está com você. Amém? Amém. Você entendeu isso? Eu quero fazer uma oração agora, em cima dessa palavra. Por favor, se você puder, ore comigo. Pai, a Tua palavra está sendo ensinada e pregada aqui no canal Motivação Rema. E eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas através deste vídeo. Para cada pessoa o Senhor falou de uma maneira. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo continue encorajando essa pessoa, para que ela não dê desculpas, mas faça o que tem que fazer. Pai, eu quero que em nome do Senhor Jesus essa pessoa cumpra a Tua vontade, ela cumpra aquilo que o Senhor já direcionou. Por isso, que essa pessoa ela tenha coragem, ela tenha ousadia, ela tenha atitude, e que o Teu Espírito ajude essa pessoa a ter tudo isso, mas que ela tenha plena consciência de que o que ela precisa para agir já está na vida dela, já está nas mãos dela. Por isso, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento que ela agir, cumpra essa Tua palavra aqui, confirme os sinais na vida dela, porque ela vai ter já dado um passo de fé. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Deus abençoe a tua vida. Foi um grande prazer estar aqui, poder entrar aí na sua casa, no seu carro, nesse hospital aí que você está e não vai ficar aí durante muito tempo, creia nisso.
não vai ficar aí enfermo durante muito tempo, porque a palavra de Deus já te curou. É uma questão de tempo para você se levantar dessa cama e sair. Tome posse disso, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir também, pessoal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Em nome do Senhor Jesus, tem pessoas que precisam ouvir essas palavras. Por favor, compartilhe aí com o máximo de contatos que você puder, no Facebook. Fala para as pessoas se inscreverem no canal, ativarem o sininho, acompanhar os devocionais, as orações, porque isso tudo é para alcançar e abençoar pessoas. Tchau, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.